Olá, boa noite para você e muito obrigado pela sua audiência. A equipe da TV Livre começa o Brasil TV de hoje pedindo desculpas a você pelos problemas técnicos que enfrentamos em nossos equipamentos de som. Por conta disso, não conseguimos exibir com exclusividade a cobertura sobre o falecimento do Papa Francisco e nem mesmo exibir outros programas da nossa grade. Nós já conseguimos contornar a situação, já resolvemos os problemas técnicos e seguimos com a edição de hoje do Brasil TV especial, dedicada a essa cobertura do falecimento do Papa Francisco, aos 88 anos. Seja bem-vinda e seja bem-vindo. O Brasil TV começa agora. Os fiéis ao redor do mundo prestaram diversas homenagens ao Papa Francisco. Veja nesta reportagem. O canto soava em tom de despedida. Cada palavra parecia tocar mais forte o coração dos fiéis. É um sentimento de orfandade. Tudo aqui fazia lembrar o Papa Francisco. O Papa Francisco se preocupou com as periferias do mundo, as periferias sociais, periferias geográficas até mesmo, periferias econômicas, as periferias também dentro da igreja. A missa foi celebrada pelo arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, na Catedral da Sé, a principal igreja da maior cidade do país. Mas o que havia de enorme ali dentro era a saudade. O Papa Francisco, com certeza, foi um Papa mais próximo ao povo, muito mais por aqueles que são rejeitados, deixados à margem, né? Os fiéis são unânimes em dizer que o Papa Francisco deixou a marca de uma pessoa humana. Era um homem que gostava de gente e que defendia, acima de tudo, a tolerância. Acenou para outras religiões com respeito e generosidade. Não à toa, as homenagens ao primeiro pontífice latino-americano chegaram de todo canto do país. Em Aparecida, os devotos puderam olhar para ele. Estava difícil de acreditar. Será que é verdade mesmo? Mas chegando aqui no santuário, eu vi que a bandeira está meio mastro. Que surpreendia principalmente nos pequenos gestos. Telefonou aqui para o santuário durante a pandemia para saber como é que nós estávamos vivendo essa dor da pandemia. Em Manaus, o cardeal Leonardo Steiner descreveu Francisco como o Papa da Amazônia. Eu devo ser convocado para participar da eleição, uma vez que sou cardeal eletivo, assim como todos os cardeais com menos de 80 anos. Em Brasília, o cardeal Paulo César, que também estará no conclave, disse que o mundo ficou órfão. Até na doença, diz que ele manteve esse espírito brincalhão, não é? Ele tinha essa facilidade, não é? E nasceu essa proximidade entre nós. Próximo do Papa Francisco, quem esteve foi o Leonardo. A foto foi tirada menos de 48 horas antes dele partir. Dava para ver que ele não estava bem, mas ao mesmo tempo ele estava transparecendo um bom humor, assim, estava, sabe, se esforçando para dar bênção para as pessoas, para conversar, falar alguma coisa. Assim, naquela hora eu não falaria que ele estava para morrer, assim, não falaria. Mas o Papa Francisco se foi, depois de cumprir até o fim a missão de tentar fazer do mundo um lugar melhor para todos nós. Os filhos, Espírito Santo. Amém. E além de risadas, cartas e bênçãos, o Papa Francisco colecionou diversas memórias com os brasileiros. Veja aí. No Brasil, Francisco nunca precisou de tradutores. Se comunicava através de gestos, olhares e até cartas. Algumas delas tinham o endereço de Ayana, uma mineirinha de 11 anos que desde os 6 trocou confidências com o pontífice. Depois de 3 meses, para nossa surpresa, chegou a primeira resposta. E aí, a partir disso, ela continuou. Ana Carolina arrancou uma gargalhada do Papa
e de todos os presentes no encontro do Movimento Eucarístico Jovem, no Vaticano, em 2015. Ele já viu que eu estava nervosa ali, fez a pergunta para mim, perguntou se eu era brasileira, depois na sequência, então eu vou te fazer uma pergunta. Quem é melhor, Pelé ou Maradona? Aí eu não aguentei, eu caí na gargalhada. O que parecia um dia comum se transformou em um símbolo de fé. A camisa que Carol usou naquele dia está aqui, nunca foi lavada. E o terço que ela ganhou segue sendo guardado com muito carinho. Um dia que marcou a tua vida para sempre, né, Carol? Marcou e marca até hoje. Aquele encontro de 7 de agosto com o Papa foi algo inesquecível, algo que vem do coração. E com ele a gente pôde... A minha vida foi transformada, né, de fato ali. Falei, pronto, quebrei todas as regras. Mas ganhou o abraço do Papa. Mas ganhei o abraço do Papa. Eveline e Evandro receberam mais do que palavras do Santo Padre em um encontro na Praça de São Pedro, no Vaticano. Foi bem rápido, é um momento assim bem rápido, mas muito intenso. Eu só falei, Santo Padre, somos um casal jovem, recém-casado do Brasil, e queríamos a sua bênção. Ele só olhou, abençoou, e foi quando ele se direcionou a Eveline. Eu só consegui chorar. Então ele pegou na minha mão, aproximou dele e abençoou o texto. Ele entendeu, sem que eu falasse uma palavra. Francisco escutou os brasileiros com os olhos, respondeu com gestos, abraçou com fé. O Papa do Povo deixou raiz, eterno nos corações dos que ficam. Ele foi embora e para sempre, mas para sempre vai ser meu amigo. Vai continuar as nossas orações. No próximo bloco você vai conferir, na ausência de um Papa, quem assume a liderança na Igreja Católica. Você vai entender como funciona a escolha para um novo Papa nesta reportagem feita em parceria da TV Livre com o SBT. E nós vamos mostrar também os últimos preparativos para o funeral do Papa Francisco. Um jovem de 20 anos foi agredido em São Paulo após ser acusado de roubar uma loja. E foi agredido mesmo após provar a sua inocência. É já, não sai daí. Brasil TV, volta já. Brasil TV de volta, você vai conferir agora nessa reportagem como funciona a escolha para um novo Papa. Quem assume a liderança na Igreja Católica após a morte do Papa Francisco? Veja. Nesse período sem Papa, chamado de sé vacante, é o Carmelengo que assume de maneira interina as funções do pontífice até que haja um novo líder católico. Carmelengo é uma palavra em latim que significa camareiro. As funções do Carmelengo são semelhantes à de um assistente do Papa. Quem ocupa o cargo é o cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell. Agora é o Carmelengo que define datas das cerimônias fúnebres e convoca o conclave. É de responsabilidade dele, inclusive, garantir que esse processo de transição aconteça de maneira segura e sigilosa. Com a morte do Papa Francisco, muita gente se pergunta quais serão os próximos passos. O Vaticano iniciou uma transição marcada por ritos fúnebres e a complexa eleição do sucessor. É o que você vai ver agora aqui no nosso telão. Como nós mostramos há pouco, o Camerlengo foi quem confirmou oficialmente a morte. Ele é o responsável por retirar o anel do pescador da mão do Papa, o tradicional símbolo da autoridade papal, e destruí-lo com um martelo. Isso simboliza o fim do papado. O quarto do Papa também é fechado e selado. Depois, a igreja entra em 9 dias de luto. Francisco será então vestido com trajes papais e colocado em um caixão de madeira com interior de zinco. Foi ele mesmo quem determinou que o próprio caixão fosse mais simples. Antigamente, o Papa era colocado em 3 caixões, feitos de cipreste, chumbo e carvalho. O corpo, então, é levado à Basílica de São Pedro para receber as homenagens e as orações e será exposto diretamente no caixão e não mais em uma estrutura alta. O enterro do Papa deve ocorrer entre 4 e 6 dias após a sua morte. Ao contrário de outros pontífices, Francisco pediu para ser sepultado na Basílica de Santa Maggiore, Santa Maria Maggiore, em Roma, em vez da Basílica de São Pedro.
Nesse período de sede vacante, enquanto o Camerlengo mantém a autoridade administrativa, cabe aos colégios dos cardeais discutir assuntos comuns ou inadiáveis da igreja. O Colégio dos Cardeais fica impedido de fazer mudanças profundas na estrutura da Igreja Católica, como, por exemplo, a alteração de leis determinadas pelos papas. Enfim, o conclave é então convocado para eleger o novo Papa. Durante os dias de eleição, cardeais do mundo todo ficam fechados no Vaticano. Eles também fazem um juramento secreto e de segredo absoluto sobre todo esse processo. Uma fumaça branca anuncia, então, quem será o novo Papa. Um jovem de 20 anos foi acusado de roubar uma loja na cidade de São Paulo, em um shopping na cidade de São Paulo. Mas mesmo após provar que não cometeu o roubo, ele ainda assim foi agredido por seguranças do local. No rosto ainda restam as marcas das agressões. Foram socos, chutes e pauladas. E muita violência psicológica. Primeiro ele já começou a me bater dentro do shopping. Aí eu com medo, eu corri para me se defender, para mim não ficar apanhando mais. Aí quando eu corri lá para o estacionamento do shopping. Aí foi quando eu não consegui correr mais, porque eu não tinha me alimentado, não tinha almoçado. Aí eu já comecei a passar mal. Aí eles me pegaram e me levaram lá para um cantinho lá do estacionamento, embaixo da escada, e começou a me bater com madeira. Alisson Souza Pedro, de 20 anos, é vendedor ambulante e tem uma filha de 5 anos. Ele veio até este shopping em Santo André, no ABC Paulista, comprar chocolates para revender no domingo de Páscoa e fazer um dinheiro extra, já que está desempregado. Mesmo com a nota fiscal dos produtos em mãos e a confirmação dos funcionários da loja que Alisson não havia roubado nada, os seguranças do shopping agrediram o jovem, acusaram ele de roubo e quebraram o celular dele. Aconteceu que eu estava com dinheiro na mão e pedi para algumas pessoas me ajudar a inteirar uma caixa de chocolate. Aí foi quando de repente eu consegui essa caixa de chocolate, aí um segurança me viu, eu com a sacolinha na mão, da Americanas com chocolate. Aí ele já veio atrás de mim e já começou a me chutar, dando um soco na minha cabeça, sem procurar saber, entendeu? Já chegou me acusando, falou que eu era ladrão e eu não faço isso, entendeu? E eu sempre venho aqui na Americanas, pego meu chocolatinho tranquilo, sem novidade. Além das agressões, os seguranças do shopping ainda ficaram com a bolsa que Alisson estava utilizando para carregar os chocolates e pegaram mais da metade dos produtos comprados pelo jovem. Um prejuízo de mais de R$600. A defesa de Alisson tenta o diálogo com o shopping antes de acionar a justiça. Nesse primeiro momento nós não estamos falando em indenização, processo, nada. Primeiro precisamos apurar o que foi feito e nós queremos justiça dos responsáveis, dos seguranças. E depois, dependendo da conversa do shopping, nós podemos analisar um caso, se deve ou não uma indenização. O Brasil TV termina aqui. Boa noite para você e até amanhã. Tchau, pessoal.